Por isso, 1 Pedro 1, 13 ao 25. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, porque também vós mesmos, santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Estamos, irmãos, já há 2 domingos estudando, expondo a carta de Pedro, carta esta que foi destinada àqueles eleitos, forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É uma carta geral que circulou por essas diversas cidades, por essas diversas regiões, que tinha o propósito de encorajar tanto os judeus crentes da dispersão, bem como, aqueles pagãos que haviam se convertido ao cristianismo, a perseverar na sua fé, independente das lutas, das tribulações e das perseguições que eles estavam sofrendo pelo império naquele tempo. Então, dos versos 1 e 2, nós vamos ver Cristo, Pedro, inspirado pelo Senhor, falando, dirigindo-se a esses eleitos por Deus, onde tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito, tem participação e envolvimento neste plano gracioso da redenção. Então, nos versos 1 e 2, vimos ele saudando esses eleitos. Semana passada, nos versos 3 a 12, nós vimos como Pedro, ele vai bendizer ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por uma série de benefícios, porque o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo nos regenerou, e uma vez que nós fomos regenerados, nós podemos desfrutar de inúmeras bênçãos, entre elas, uma herança que nos está reservada, entre elas, a garantia e a certeza da nossa salvação, tudo isso, segundo ele, mediante o poder da ressurreição de Cristo. Então, nos versos que seguem,
ele fala a respeito da alegria desta salvação, onde mesmo em meio às provações e às lutas, Deus está usando aquilo para forjar este homem. E por isso então, nós vemos Deus agindo com poder, com graça, mesmo em meio às dificuldades. É quando ele conclui, falando a respeito da grandeza desta salvação, que até mesmo os profetas no passado investigaram, estudaram, inquiriram, os apóstolos no presente anunciaram, e os anjos, eles almejam prescutar, almejam compreender, entender esta salvação, mas Deus salvou pecadores, caídos, homens como eu e você, e nesse sentido eles não entendem. Então, resumidamente, ele saúda os eleitos e depois ele agradece ao Pai pela grandeza da salvação, encorajando os seus ouvintes então a se posicionarem como crentes verdadeiros. Por isso, o texto de hoje, nós vamos trabalhar aquilo que nós chamamos de os deveres dos eleitos. Por quê, pastor? Porque o texto que nós vamos ler, apesar de existir vários verbos ao longo do texto que nós lemos, existe na língua grega apenas 4 imperativos nesse texto. Do 13 ao 25, existem 4 imperativos, 4 ordens dadas por Deus, onde aqueles que foram agraciados com a salvação devem agora viver desta maneira, de maneira prática, demonstrando então que realmente foram salvos e eleitos no Senhor Deus. Então vamos ouvir cada um desses trechos, aprender cada uma dessas expressões e estudar então a respeito de cada um desses 4 deveres imperativos que aparecem então nesse texto. O primeiro está no verso 13. O verso 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí nós iremos ver que a expressão, o imperativo deste verso, ele está exatamente em esperai. Existe uma outra tradução que poderia ser até mais apropriada, de colocar. Coloquem as suas esperanças. Por isso, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é esse: os eleitos devem colocar a sua esperança na graça futura. Vamos compreender um pouco o que o texto está nos dizendo. O texto começa dizendo: olha, por isso, como assim? À luz de tudo que foi falado anteriormente, dos versos 3 ao 12, ou seja, a respeito da maneira como Deus os regenerou, à luz dos benefícios dessa regeneração, à luz da alegria da salvação, à luz da grandeza da salvação, por causa de tudo isso que nós falamos, vocês agora devem, se portar desta forma. É a maneira prática, à luz de tudo que foi falado, agora vocês devem viver deste jeito. Por isso, se você é um eleito, se você tem Cristo em seu coração, você tem convicção disso, esta noite é uma noite importante para você ver como os eleitos devem se portar e ver se realmente você está se portando de tal forma ou não. Então, a sua eleição vai ser evidenciada ou não, através da maneira como você está vivendo. Então ele diz: olha, por isso, cingindo o vosso entendimento. Esse cingir o entendimento aqui, ele está sempre ligado ao verbo
não é imperativo de colocar a esperança, mas ele não é. É o que nós chamamos no português, não é, de um particípio presente, para aquela turma que gosta dessas coisas. Eu não gosto muito. Mas este texto vai dizer, olha, vocês precisam cingir o vosso entendimento. Como assim, pastor? Cingir, no primeiro século, estava relacionado às roupas. Você sabe que as roupas que as pessoas usavam no primeiro século eram roupas compridas, que vinham até, não é, a sua canela aqui, o seu calcanhar. E cingir, não é, trazia a ideia de você amarrar aquela saia esvoaçante aqui na cintura. Era a ideia de que você estava se preparando para trabalhar, para correr, para fazer alguma atividade nesse sentido. Então, quando o texto fala, olha, cinja, não é, o vosso entendimento, é a ideia de, olha, vocês precisam estar preparados. Preparem-se de tal maneira que nada venha atrapalhar vocês. Mas o texto manda eles cingir o entendimento deles. Aqui, queridos irmãos, traz a ideia de que eles precisavam se livrar de qualquer coisa, de qualquer empecilho na sua mente, como o medo, o temor, preocupações que o impedissem de servir ao Senhor. A ideia do texto é, olha, vocês precisam estar com a sua mente pronta para agir. Vocês precisam estar com a mente pronta. À luz de tudo que vocês ouviram, vocês precisam estar com a mente pronta para agir. Vocês não podem pegar tudo isso que vocês ouviram e o que vocês ouvirão e simplesmente ficar relaxados como crentes. Não. Vocês devem estar preparados para agir. Mas o texto diz também que eles precisam ser sóbrios. E a sobriedade é a ideia de alguém que tem autocontrole. Enquanto o embriagado está completamente sem controle, o sóbrio, ele está, não é, debaixo de um controle. Então a ideia aqui, queridos irmãos, é que vocês estejam prontos, com as suas mentes prontas para agir, que vocês estejam sóbrios, que vocês estejam de maneira a não estar, não é, perdidos, descontrolados, mas com sobriedade e com suas mentes ativas, vocês devem fazer uma coisa. E o texto então diz, vocês devem, pois aqui está a expressão imperativa na língua grega, esperai inteiramente na graça. Uma outra tradução, como eu disse para vocês, seria, coloquem todas as suas esperanças na graça. Aqui está o centro deste versículo. As outras expressões, cingir, sede sóbrios, elas estão subordinadas a esta expressão. Coloquem as suas esperanças, é esta a ideia, na graça que vos será dada. Imagine então, naquele tempo, crentes que estavam sendo perseguidos, atribulados, crentes que estavam passando por situações das mais difíceis. Eles ouvem agora um encorajamento da parte de Pedro, onde eles deveriam andar olhando adiante, contemplando que lá no futuro havia aquilo que nós chamamos da bendita esperança que estava por vir sobre as suas vidas. Quando a gente fala de esperança,
o nosso lidar com a esperança é um pouco estranho. Por quê? Quando a gente fala de uma esperança, eu tenho esperança nisso, nós não temos essa esperança como uma certeza, não é verdade? Eu tenho esperança que meu filho volte para os caminhos do Senhor. Aquela esperança, ela é duvidosa no sentido se vai acontecer ou não vai, mas eu tenho esperança naquilo. Na Escritura Sagrada, a esperança não é assim. A esperança, queridos irmãos, é sinônimo de certeza. Você pode ter por certo de que a nossa esperança está guardada, e segundo as Escrituras, nós estudamos semana passada, esta esperança imperecível, imacessível, incorruptível, que está guardada para cada um de nós. Então Pedro diz: olha, vocês precisam colocar, vocês precisam depositar totalmente as suas esperanças, aonde? Na graça que vos será dada. Quando? Na revelação de Cristo. É interessante porque, e aqui está a nossa ideia, a graça que vai ser dada não é uma pessoa, é um objeto. Entenda, é uma referência ou à salvação ou à herança, e as duas caminham juntas. Então a ideia é: caminhem olhando para a volta de Cristo, pois quando Cristo voltar, vocês receberão a herança de vocês que está sendo trazida, vocês desfrutarão plenamente da salvação que vos será dada. Por isso, coloquem diante de vocês esta certeza no coração. E qual é a certeza? A certeza é que Deus nos trará, quando Ele voltar em glória, a plenitude da nossa salvação, a herança que nos está guardada, e dela nós nos apossaremos para a glória de Deus. Então, qual é a primeira ordem que nós vemos aqui? Nós crentes, se você é um eleito, à luz de tudo que você ouviu, você deve nesta vida depositar inteiramente a sua esperança na graça que há de ser trazida pelo Senhor nosso Deus. E por que isso é importante, irmãos? Primeiro, para aqueles irmãos do primeiro século, que estavam passando por muitas lutas, e eles estão chamados a olhar para o futuro, para esta bendita esperança, e descansar. A descansar, queridos irmãos, a descansar confiantemente. Assim como nós hoje, quando olhamos para esse texto, em meio a todas as nossas lutas e tribulações, quando somos levados a murmurar, quando somos levados a questionar a Deus, quando nos sentimos sós, abandonados, não importa a situação, se você é um crente verdadeiro, coloque a sua esperança na graça que nos está sendo trazida. É assim que nós caminhamos como peregrinos nesse mundo. Eu estou aqui, mas este não é o meu mundo, eu não pertenço a esse mundo, este mundo não é meu, pois uma glória está reservada, e todas as lutas aqui neste mundo são leves e momentâneas, comparadas ao eterno peso da glória que está reservada para cada um de nós. Por isso, se você é um servo de Deus, descanse o seu coração e a sua vida na esperança da graça futura, em nome de Jesus. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Crente que é crente, deposita a sua confiança na esperança futura que está de ser revelada. Nós também veremos
no texto que segue. Nós vamos ver, dos versos 14 ao 16, que os eleitos, eles têm um outro dever. Eles devem viver em santidade. O texto, o verbo aqui, o imperativo, é esse aqui do verso 16: sede santos. A ordem então, nesses versos, está nesta expressão: sejam santos. Daí então, entenderemos um pouco mais o que ele tem para nos dizer. Versículo 14, segue: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Filhos da obediência. Isso aqui, queridos irmãos, é uma linguagem que é usada. Se você é um filho da obediência, você deve entender que o seu procedimento como filho é o quê? É de obediência. Isso é o que nós chamamos de um linguajar semita. Pessoas que são cunhadas integralmente da obediência são chamadas de filho da obediência. Então, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram regenerados, que receberam todas aquelas coisas, eles por causa disso devem colocar a sua esperança na graça futura, mas também devem, ser santos. E como é que se dá esse processo? Olha, vocês são filhos da obediência. Vocês não devem, segundo o texto bíblico, vos amoldar às paixões que tinham anteriormente, no tempo da vossa ignorância. Amoldar, irmãos, é uma expressão utilizada para quando você é encaixado em um molde. Então é a ideia de que você não pode ser moldado. Como? Você agora é um crente, você agora tem uma nova vida, você agora foi lavado pelo sangue de Cristo, você não pode mais se encaixar, esta ideia, não pode mais ser moldado a quê? As práticas e as paixões do passado. Você não se encaixa mais com aquilo. Nós temos alguns brinquedos infantis que você precisa encaixar as formas, e a formazinha só cabe dentro, eu acho que Timóteo não pegou isso, mas eu acho que Débora ou Esther teve alguma coisa dessa. E é interessante porque eles são feitos de uma forma que a forma só vai entrar no seu encaixe. Pode ter dezenas, mas eles são feitos de uma forma em que naquele brinquedo ele só vai entrar naquele molde em que ele se encaixa. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, vocês são filhos da obediência, e como filhos da obediência, vocês não podem mais se amoldar às paixões anteriores, vocês não podem mais se encaixar, a forma de vocês agora é diferente, vocês já não cabem mais naquela forma, porque vocês caminharam naquela forma no tempo da ignorância, no tempo em que vocês eram escravos do pecado, no tempo em que vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar, segundo vocês eram filhos da desobediência. Mas agora não, vocês agora não são filhos da desobediência, vocês agora são filhos da obediência. Antes vocês estavam debaixo da ira de Deus, e eram por natureza filhos da ira de Deus, mas agora não. Agora não. Pedro então está querendo, irmãos, mostrar que a conduta daqueles crentes deve ser uma conduta diferente. Alguns podem ter fraquejado, e por isso ele está lembrando: vocês não são mais assim, vocês agora são diferentes. Ele diz: como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. E aí, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, vocês não devem viver assim. Pelo contrário, vocês devem viver assim. Vocês não devem se moldar às antigas paixões. Pelo contrário, vocês devem ser santos em todo o procedimento de vocês. Queridos irmãos, o Sproul, ele comenta esse texto e ele diz assim: o caráter de Deus é santo. O conceito de santidade refere-se à pureza. A santidade de Deus inclui sua pureza, mas a dimensão da pureza é o sentido secundário do termo santo. O sentido primário e principal do termo santo refere-se à majestade transcendente de Deus, à sua alteridade, ao sentido em que Deus é diferente de qualquer coisa criada. No Antigo Testamento, o termo santo era usado quando Deus consagrava um povo, ou um lugar, ou um momento, e o separava porque era diferente. A ideia aqui, na epístola de Pedro, é que a base do chamado para a não conformidade é que devemos ser imitadores de Deus em sua diferença. Assim como Deus é diferente do mundo, nós, como seus filhos e herdeiros da herança reservada para nós nos céus, devemos ser diferentes do mundo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está explicando o texto que nós acabamos de ler. Ele basicamente está dizendo assim: Deus, e se você observar, você vê no texto, nas Escrituras Sagradas, algum texto que diga assim: Deus é amor, é amor, é amor. Ou Deus é justiça, é justiça, é justiça. Deus é glorioso, glorioso, não. Mas nós temos textos que dizem que Deus é o quê? Santo, santo, santo. Na língua hebraica não existia aumentativo, dizer que Deus é um santão. Então eles faziam o que? Eles repetiam as expressões, isso é de conhecimento de vocês, para enfatizar a grandeza deste atributo. E nenhum outro atributo de Deus se destaca com tanta propriedade nas Escrituras como a sua santidade. A santidade de Deus está por trás de todos os outros atributos. Deus é santo, Ele é separado do mundo. E da maneira como Deus não comunga com este mundo, da maneira como Deus é separado deste mundo, nós, como seu povo, também devemos ser. Nós, como seu povo, não podemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente. Nós não nos encaixamos mais. Agora nós devemos ter um proceder santo em toda a nossa vida, em todo o nosso procedimento. Nós devemos ser santo. Então, de onde é que Pedro tira essa ideia? Pedro vai citar as Escrituras, quando no versículo 16 ele diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nada melhor, irmãos, do que você usar as Escrituras para trazer autoridade às suas palavras. O que Pedro está falando, ele não está inventando. O que Pedro está falando não é algo da sua mente, do seu coração. Pedro, ele cita as Escrituras para mostrar ainda mais a preciosidade deste mandamento. Mesmo que ele não citasse, lógico, a sua palavra é inspirada, e por isso a palavra de Deus é inerrante. Mas quando ele cita as Escrituras,
ele aponta com muita propriedade e sobriedade para a autoridade dela. Ele cita o texto de Levítico. E é interessante, irmãos, porque Levítico é o livro que mais trata a respeito da santidade de Deus. A expressão santo é a que mais aparece é no livro de Levítico, mais do que em qualquer outro livro. E ele cita então o texto de Levítico 11, 44 e 45, para dar ainda mais autoridade à sua palavra e mostrar àqueles crentes: se vocês são crentes, e aí tem um imperativo, vocês devem viver em santidade. Sabe aquela ideia, irmãos, errônea que as pessoas têm a respeito da predestinação? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade, eu não tenho dúvida. Mas ensina outra parte também, que os que foram salvos para viver uma vida santa e irrepreensível. Ensina também que se você se diz um eleito, você deve viver em santidade de vida. Ensina também que, como um eleito, alguém que tem uma nova vida em Cristo, você não deve mais viver segundo as paixões que você tinha anteriormente, mas você é um novo homem, uma nova criatura. Nós nunca alcançaremos a plenitude da santidade aqui. Nós não conseguiremos viver aqui neste mundo sem pecar. Mas nós temos um padrão, que é Cristo. E nós precisamos todos os dias caminhar para este padrão. Nós nunca seremos igual a Ele, enquanto caminharmos. Mas nós precisamos ter Ele como nosso padrão. Calvino, ele diz isso com muita propriedade, quando ele diz assim, olha: ao nos mandar ser santos como Ele, a proporção não é de igual, ou seja, seja igual a Jesus. Calma, não é isso. Mas a ideia é que nós devemos avançar nesta direção, até onde a nossa condição suportar. Não é que você vai ser igual a Ele, mas é que Ele é o seu padrão, e você caminha até onde nós suportarmos para sermos iguais a Ele. E como até mesmo os mais perfeitos estão sempre muito longe de chegar à marca, devemos diariamente esforçar-se cada vez mais. É a ideia de que pense no homem mais santo que você conheceu, homem piedoso, homem de oração, um servo de Deus. Pense num homem cheio de Deus e cheio do Espírito. Até mesmo este homem, comparado ao padrão que é Cristo, deve todos os dias se esforçar e continuar em busca de santidade. Por isso, meu querido irmão, não estamos diante de um pedido, como se Deus estivesse dizendo assim: por favor, meus filhos, vocês, filhos meus, que foram lavados pelo precioso sangue de Cristo, por favor, vivam de maneira santa. Não, queridos, Ele chama-nos de filhos da obediência, filhos que tiveram a sua natureza transformada. Em Efésios, Paulo fala que nós éramos filhos da desobediência, mas aquela era a natureza passada. Esta natureza transformada, filhos da obediência. E como filhos da obediência, é dever viver uma vida de santidade. Por isso, meu querido irmão, se você está aqui esta noite, e Deus lhe trouxe aqui esta noite, se quando você olha para a sua vida e você diz assim: eu sou um crente, lavado e remido pelo sangue de Cristo, mas se você constantemente está se encaixando, se amoldando ao velho homem, se você está constantemente se amoldando às práticas que você tinha anteriormente, nós precisamos parar e pensar: será que realmente tivemos um encontro com o Senhor?
Porque um crente verdadeiro, ele ama uma vida de santidade. Ele sabe que ele não está perdendo, ele sabe que ele está ganhando. Às vezes a gente escuta pessoas dizendo que estão perdendo a sua juventude. Não, porque vive dentro da igreja, e aí você não faz isso, não faz aquilo, nem aquilo. Oh, queridos irmãos, deixe essas coisas do mundo para o mundo. Nós não somos do mundo, nós não pertencemos a este mundo, nós somos filhos da obediência. Que você ame olhar para o Senhor Jesus e todos os dias caminhar para seguir os seus passos e ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. A terceira lição que nós vemos, o terceiro dever, está nos versos que se seguem. Aqui nós iremos ver, irmãos, que a expressão imperativa do texto volta. A expressão imperativa do texto está no versículo 17. Portai-vos com temor. É aí onde está a ênfase. Aí é onde está a ordem desta passagem. Já vimos a ideia de colocar a esperança na graça futura, já vimos a ideia de sede santos, e o terceiro verbo imperativo que aparece aqui é este, não é? Essa ideia de portai-vos com temor. Por isso, o terceiro ponto é que os eleitos devem viver em temor reverente. Olha o que diz o texto bíblico, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos irmãos, como assim? O que é que esse texto quer nos ensinar? Preste atenção. Ao mesmo tempo que nós invocamos a Deus como Pai, e Ele já nos chamou de filhos, ok? Você deve se lembrar que ao mesmo tempo que Ele é Pai, Ele também é o quê? Juiz. É isso que o texto está dizendo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, ou seja, quando nós o chamamos de Pai, nós precisamos saber que Ele é Pai, mas que Ele também é o quê? É juiz. Isso deveria causar temor em nossos corações. A ideia deste temor é uma referência a vivermos com reverência a Ele. Mas vamos tentar entender um pouco mais o que esse texto tem a nos dizer. Porque eu fico olhando, e quando eu olho para ele, eu vejo que as pessoas compreendem mal esta ideia de Deus como Pai, e acha que Deus como Pai, Ele não disciplina, Ele não castiga. Olha o que diz, e eu peço para vocês abrirem Hebreus capítulo 12. Só é você ir algumas páginas aí atrás que você encontra. Versículo 12, a partir do 4. Vamos ver dois textos para desmistificar essa ideia que você tem de Deus como um Pai que não disciplina, que não castiga. Diz assim, 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue,
e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. E ele continua falando, e vocês podem ler depois em casa, a maneira que, se somos filhos de Deus, como filhos, nós estamos debaixo da sua disciplina paterna. E é uma disciplina para promover uma correção em amor. Então, se você está debaixo da paternidade de Deus, e você defende um Deus que não lhe corrige, você é bastardo, você não é filho. Outro texto, Gálatas 6, 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. A ideia que Pedro traz, quando ele fala aqui, olha, que Deus, ele julga as pessoas segundo cada uma das suas obras, sem fazer acepção de pessoas. Esta ideia de que Deus, ele é imparcial no seu julgamento. Ele é um Deus justo, ele é um Deus santo, ele é um Deus reto, perfeito, sim. Nós somos justificados pela fé, mas nós somos recompensados de acordo com as nossas obras. Filhos que andam de acordo com a obediência dele, será recompensado por tal obediência. Quem se porta de maneira inapropriada, receberá da parte de Deus a correção que lhe é necessária. Por isso então que Pedro, ele está aqui fazendo questão de dizer, irmãos, que o conceito de pai que vocês têm, deve ser um conceito que, como filhos que vocês são, vocês devem se lembrar que este pai, ele também julga a obra de vocês. E que, portanto, vocês deveriam viver como? Em temor reverente a esse Deus. Ah, pastor, mas isso ele vai julgar lá na frente. Eu entendo, e nós vamos ver um outro autor que defende essa mesma ideia, que aqui não é uma correção, ou um castigo, digamos assim, futuro, mas é algo presente. Vamos ver alguns motivos. Dr. Ian Gruden, ele diz assim: ser membro da família de Deus, ser membro da família de Deus é grande privilégio. Perdão, irmãos, ser membro da família de Deus, grande privilégio, não deve levar à suposição de que a desobediência passará despercebida ou indisciplinada. É a ideia de que você ser filho de Deus, sim, é um grande privilégio, mas você não deve supor que, pelo fato de você ser filho de Deus, que você vai viver de maneira indisciplinada e desobediente, e Deus não vai fazer nada. E aí ele fala sobre o texto, quando ele diz, o texto, ele é melhor compreendido para se referir principalmente, ou mesmo exclusivamente,
para apresentar julgamento e disciplina nesta vida. Por quê? Ele coloca aqui então duas questões. Primeiro, que a expressão utilizada é a ideia de que ele está julgando. Não é a ideia que ele vai julgar lá no futuro, mas é a ideia de que dia após dia ele está julgando. Ok. Segundo, que a exortação ao medo, a esse temor, seria inapropriada para se dirigir aos cristãos, se o assunto fosse julgamento final, pois os cristãos não precisam temer a condenação final. Qual é a argumentação dele? Quando Pedro, ele vai dizer assim, olha, vocês precisam viver em temor reverente, porque o Deus que é Pai de vocês também é juiz. Vocês precisam viver dia após dia com um temor reverente. Por quê? Porque Ele pode corrigir vocês agora, nesta vida, neste momento. E qual é a argumentação? Primeiro, que a expressão dá a ideia de que Deus está fazendo isso no presente momento, continuamente. Segundo, que esse temor não se aplicaria ao juízo final. Por quê? Porque nós não entraremos em juízo. Na glória eterna nós seremos, no juízo final nós seremos recompensados. O crente não tem o que temer no juízo final, pois eles estão debaixo do sangue de Cristo. Então essa proposta é interessante, até porque, se você observar, o próprio contexto nos traz esta ideia. Então, vocês devem, neste momento, na caminhada de vocês devem viver com um temor reverente, lembrando que o Deus de vocês, que é Pai, também é juiz. Então, se você pensa em viver a sua vida de crente de maneira relaxada, achando que eu sou crente, então vamos viver assim, sabe? Um pé lá no mundo, outro aqui dentro, fazendo isso, fazendo aquilo. Rapaz, temam a Deus, pois Deus, Ele tem poder para julgar todas as suas obras e os seus atos, e a mão de Deus pode pesar sobre a sua vida, ainda hoje, pelos seus pecados, pelos seus erros e pela sua desobediência. Por isso temam a Ele. E ele continua dizendo coisas, irmãos, que vão encher ainda mais o nosso coração de temor, de reverência a esse Deus. Porque o versículo 18, ele volta lá, o versículo 18, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha o que Pedro vai dizer: vocês temam esse Deus, Ele é Pai, como vocês viram, Ele julga as pessoas, Ele é juiz, e vocês devem se portar com temor durante o período da vossa peregrinação. Enquanto vocês estiverem aqui neste mundo e forem peregrinos, temam a este Deus, tenham reverência a Ele. E aí ele lembra: sabe como é que vocês foram resgatados? O resgate aqui, queridos irmãos, no Império grego, romano naquele tempo, as igrejas tinham 3 tipos de cristãos. O cristão que era ou escravo, ou um homem livre, ou alguém que havia sido libertado da sua escravidão. Eis aí os 3 tipos de membros que haviam nessas igrejas. O texto fala a respeito de como Deus nos resgatou, apontando então, naquele contexto, para a figura de um escravo. E o escravo era alguém
que para deixar de ser escravo, precisaria ser liberto mediante o pagamento. Um preço deveria ser pago por ele. E aqui então Pedro está dizendo: olha, lembrem-se de que na verdade vocês eram escravos, mas vocês foram comprados, resgatados. Não se fazia necessário um preço pela vida de vocês, o preço foi pago. Agora deixa eu lembrar vocês de uma coisa, para ver se vocês temem a Deus e vivem em reverência a Ele. Pegue a prata, pegue o ouro, como ele diz, que são os metais preciosos, que compravam escravos naquele tempo, mas ele diz: estas coisas são corruptíveis, e não existe ouro no mundo que pudesse lhe libertar da escravidão do seu pecado. Pegue todo o ouro possível, não era possível. Pegue toda a prata, todas as pedras preciosas, o que for, todas estas coisas não pagariam o preço que Deus exigia pela sua vida. E então ele lembra os seus ouvintes de maneira grandiosa: vocês foram comprados, resgatados do procedimento fútil de vocês, que os vossos pais legaram, ou seja, vocês vieram de natureza pecaminosa, de geração em geração, em meio ao pecado, em meio ao fútil procedimento, as suas vidas estavam completamente perdidas, mas vocês foram comprados, vocês foram resgatados, o preço pela liberdade de vocês foi paga, mas não foi ouro, não foi prata, porque essas coisas são corruptíveis. Então no versículo 19 ele vai dizer: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Que coisa grandiosa! Olha, quando vocês se lembram da maneira como vocês foram resgatados, vocês precisam se lembrar que vocês foram comprados, foi pelo precioso sangue de Cristo. Quando ele fala aqui desse cordeiro sem defeito, sem mácula, ele aponta para o Antigo Testamento, para a compreensão do que Paulo fala do cordeiro pascal, que nós estudamos hoje pela manhã, onde a semelhança daquele cordeiro, onde o seu sangue foi aspergido sobre os umbrais, para livrar o povo de Deus no Egito da morte, aquele cordeiro que precisava ser perfeito, sem defeito, sem mácula. Este também, Cristo, o nosso cordeiro, aquele a quem João Batista olhou e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Jesus Cristo, o nosso cordeiro sem defeito e sem mácula, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ah, pastor, mas Deus fez isso porque ele foi pego de surpresa, e de repente, quando Adão pecou, ele não sabia o que fazer, se viu numa situação um pouco difícil, e tentou dar um jeito, e terminou sobrando para o filho dele. Versículo 20 diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha como a palavra de Deus, ela caminha junta. Pedro já havia dito que vocês foram regenerados, e que nós deveríamos bem dizer o Pai, porque Ele vos escolheu mediante a sua presciência. E nós estudamos que essa ideia de presciência é que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, Ele quis se relacionar conosco antes da fundação do mundo, Ele nos amou antes da fundação do mundo, por isso Ele nos conheceu. E agora nós estamos vendo o quê? Antes que o mundo existisse,
o sangue do Cordeiro já havia sido prometido. Antes que o mundo fosse mundo, já havia nos decretos eternos de Deus, por amor a vocês, pecadores e miseráveis que nós somos, por amor a vocês, seria derramado, e seria então através desse sangue que vocês seriam resgatados do fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Ah, querido irmão, a redenção é um tema precioso que tem sido perdido por muitos. O versículo então segue dizendo que por meio dele, e tudo isso está ligado ao temor. Eu não quero que você perca isso. Vocês devem viver com um temor reverente. O Deus que é Pai de vocês, Ele também julga todas as suas obras. E eu quero lembrar a vocês quem vocês eram e como o sangue de Cristo comprou vocês para pertencer a Deus. Então no versículo 21 ele diz, não é, que por meio dele, por meio, não é, de Cristo, da sua obra, do seu sangue, nós temos fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha, eu preciso lembrar a vocês que vocês foram resgatados por um preço precioso, o sangue de Cristo. E eu quero lembrar a vocês também que, por meio de Cristo, é que vocês têm a fé em Deus. Por meio dele, no qual Deus ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, é que está a esperança de vocês e a fé de vocês. Então, irmãos, o que Pedro está fazendo em todo este momento é mostrar: vocês têm um Pai que julga todas as obras de vocês. Por isso vocês devem caminhar dia após dia com um temor reverente a Ele. Lembrando-se do quê? Lembrando-se de quem vocês eram, de como Ele comprou vocês, e de como hoje vocês podem desfrutar de fé e esperança, que se não fosse por meio dele, vocês nunca teriam em suas vidas. Ah, querido irmão, eu olho para esse texto e fico pensando, meu Deus, que preciosidade, o que Cristo fez por nós. Existe um teólogo puritano chamado Thomas Watson, e ele diz o seguinte: olha, grande foi o trabalho de criação, da criação de Deus, mas maior o trabalho da redenção. Escuta, isso custou mais para nos redimir do que para nos fazer. Lá na criação, ele apenas falou uma palavra, mas aqui ele precisou derramar o seu sangue. O que é que ele estava dizendo? A obra da redenção é muito preciosa, e o preço que foi pago por nós é um preço muito alto. Por isso todas as nossas ações, todo o nosso proceder, toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Porque quando nós não vivemos para a sua glória, nós vivemos sem temor em nossos corações. Quando nós o desrespeitamos, é porque falta temor em nossos corações. Quando nós abraçamos o pecado, falta temor em nossas vidas. Por isso, ele nos lembra: o Pai que te ama é o Pai que também julga todas as tuas obras.
E como o preço do sangue foi muito alto para lhe redimir e lhe conceder fé e esperança, uma ordem lhe é dada: caminhem, vocês devem viver todos os dias com um temor reverente a esse Deus. Quando eu olho hoje para a vida da igreja, eu vejo que muitos não têm temor no seu coração. Muitos, na verdade, brincam com Deus, com o Evangelho, brincam de ser crentes. Estão dispostos a um pragmatismo para encher igrejas. Ó Deus, que o Senhor nos livre. Que Deus conceda sempre temor aos nossos corações, para que possamos viver então esta vida como verdadeiros eleitos que somos. Então ele conclui o texto, nos dando então uma outra ordem. A primeira ordem, lembra aos irmãos, foi: coloquem as suas esperanças na graça futura. Segunda ordem: sejam santos. Terceiro dever do crente, não é? Portem-se com temor, ou vivam com um temor reverente a Deus. E agora, em quarto, o último verbo imperativo do texto, é essa expressão usada aqui para amai-vos de coração uns aos outros. Por isso, é dever dos eleitos amar uns aos outros. Diz assim um texto bíblico: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Irmãos, parece-nos, numa leitura muito superficial, que esse texto está contradizendo algumas verdades bíblicas, porque ele diz assim: olha, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Como assim, pastor? Então, quer dizer que eu fui salvo pela minha obediência à verdade? Será que é esta a ideia que está sendo tratada aqui? Não, queridos, não é esta a ideia. A ideia desta purificação da alma é a ideia de uma purificação moral, pós-conversão. Eu tenho algumas justificativas para isso. Por exemplo, a gente vai ver que a expressão obediência é utilizada pelo menos 15 vezes no Novo Testamento. E nenhuma das 15 vezes aponta para uma fé inicial. Nenhuma delas. Outra coisa importante: a obediência, esta mesma expressão que Pedro usa no verso 2 e no verso 14, são decorrentes daquilo que acontece no coração do homem. Então é algo posterior à regeneração. Poderíamos também aqui, queridos irmãos, lembrar a vocês que o contexto da passagem é um contexto de santidade. Poderíamos também usar outra argumentação, dizendo que, não vemos em lugar nenhum das Escrituras crentes sendo responsáveis pela purificação inicial das suas almas. Não. E poderíamos passar o resto da noite com argumentações, mas o que é que eu quero dizer para vocês? O texto não está dizendo: olha, vocês obedeceram à verdade e por isso Deus transformou o coração de vocês. Não. A ideia é de que eles, uma vez purificados,
eles obedeceram a palavra de Deus, e da conversão deles, eles passaram a viver um processo de santificação, onde eles foram purificando a alma deles, moralmente, em sua conduta, em sua vida, a partir do momento em que eles iam obedecendo à verdade, que neste caso é uma referência à palavra de Deus. Então, só para deixarmos claro, o que é que ele está querendo dizer aqui? Vocês crentes, vocês, uma vez que foram regenerados pelo Senhor, vocês estão se esforçando para purificar a alma de vocês, moralmente falando. Ou seja, vocês roubavam e agora vocês estão obedecendo a palavra, estão deixando de roubar. Mentia, estou deixando de mentir. Eu fazia isso, eu estou deixando. Então, nesse sentido, vocês estão em um processo de santificação, purificando-se a cada medida, a cada dia que Deus vai lhes proporcionando. Então ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E aí existe um propósito. Por quê? Porque eu preciso me empenhar em obedecer à verdade e, não é, me purificar. Ele diz, não é, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O que é que ele quer nos ensinar aqui, queridos irmãos? Nós, crentes, nós precisamos obedecer a palavra, sim. Quando nós obedecemos a palavra, nós estamos caminhando nesse processo de santificação, estamos nos tornando cada vez mais santos, como o santo é o Pai. E nós precisamos buscar isso, porque nós temos que ter algo em vista. Essa ideia. O que é que nós precisamos ter em vista diante deste processo? Vocês precisam ter em vista um amor fraternal não fingido. Aqueles que obedecem a Deus, amam a Deus, mas amam também o seu próximo. O que ele está dizendo é que no meio do povo de Deus, aqueles que realmente obedecem a palavra, não podem viver um amor fingido. E a gente encontra muito disso no meio desta igreja visível de Deus. Amores fingidos. Esta semana eu me peguei fazendo algo que eu fiquei com meu coração muito triste. Tem uma senhora viúva lá no prédio, perdeu seu esposo recentemente. E eu estava muito apressado, passando com as crianças, com o menino. E ela veio, eu dei boa tarde para ela. E perguntei para ela: tudo bem? Como é que você está? Não é? E eu notei que ela queria falar alguma coisa, mas eu passei assim, direto, sabe? Ela disse: não, tá certo, tudo bem, que bom, não é? E fui adiante. Não é esse tipo de amor superficial. Eu não fiz aquilo com fingimento no meu coração. Realmente eu queria saber como ela estava. Mas o amor que Deus quer é um amor que, segundo o texto, é um amor profundo. É um amor que é descrito, não é, com expressões aqui, que é um amor de coração e um amor profundo, que demonstra a extensão deste amor e a profundidade dele. Pedro está preocupado então que no meio da igreja hajam relacionamentos tão somente superficiais. E ele está lembrando aquilo que o próprio Cristo falou, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. No meio deste povo, nós devemos desfrutar de um amor profundo e de coração. Eu não consigo imaginar, e aqui eu tenho que me controlar, respirar 10 vezes para não falar o que não deve.
Eu não consigo imaginar, por exemplo, um irmão nosso como o presbítero Josinaldo, que está doente, que está passando por uma situação difícil. Eu não consigo imaginar que você não ligou para ele, ou que você não procurou saber dele, ou que você talvez não foi visitá-lo, ou que você não se importou com isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando é comigo, o que é que acontece? Aí eu quero, entendeu? Eu quero. Eu estou assim, eu estou doente, então eu quero que liguem para mim, eu quero que me visitem, eu quero que se importem comigo, eu quero que estejam atentos às minhas situações. Querido, há um dever, onde o amor que nós devemos ter um pelo outro é um amor de coração, é um amor profundo. Mas fulaninho, eu nem sou muito assim simpatizante dele não. Ore pela vida dele. Deus tem feito isso na minha vida, irmãos. Ou vai dizer que nesses 8 anos não apareceu assim uns bode na minha frente? Apareceu. E a gente ora pelos bodes. Oh Jesus, abençoa Jesus. Vai que esse bode é uma ovelha, né? Sei lá. E Deus vai transformando a minha vida, vai transformando a vida dessas pessoas, e a gente vai caminhando com a graça de Deus. Por isso, querido irmão, há um dever. Não viva um amor fraternal fingido, mas um amor de coração, um amor ardente, a ideia de um amor profundo. Um amor profundo. Mas por que, pastor, eu devo viver desta forma? Pedro diz, porque vai que você quer reclamar com o seu pastor, ele vai dizer: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Qual é a justificação de Pedro? É porque vocês foram regenerados. Em outras palavras, é porque vocês nasceram de novo. E se vocês nasceram de novo, deixa eu lembrar para vocês que vocês são uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, meu filho, você tem o dever de amar o seu irmão de coração e ardentemente. E ele lembra, não foi de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A semente aqui, queridos irmãos, é uma referência à palavra de Deus. A partir de agora, ele vai fazer um contraste entre a palavra de Deus, que é viva e permanece, e um contraste com o homem, que é corruptível e que é totalmente destrutível, mostrando que um permanece, enquanto o outro não. E aí o que é que ele vai nos mostrar? Que a palavra de Deus, que é viva e eterna, é digna então de toda a obediência. Por isso então, amem uns aos outros. Ele então vai dizer dessa forma, não é? Vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A ideia de que a semente de Deus foi plantada dentro de nós. Um instrumento para que esta semente fosse plantada foi mediante a pregação do Evangelho, a instrumentalidade do Espírito, através da palavra de Deus, que colocou algo muito especial em sua vida e em seu coração, que vive e é permanente. E então ele termina o texto citando o profeta Isaías, dizendo assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se, a erva cai, cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. O que é que ele está dizendo aqui? Olhe para toda a carne, olhe para toda a humanidade.
toda a humanidade, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, semelhante a uma bela flor, a uma bela erva. Lembre-se que o quê? Que assim como aquela erva, ela perde o seu brilho, ela murcha, ela morre, assim também acontece com a glória, as riquezas que estes homens estão correndo atrás e buscando. Assim é toda a carne como a erva. Mas em contraste com essa carne, com esse homem, nós temos a palavra do Senhor, que ela permanece para todo o sempre. E ele então encerra dizendo: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Uma outra tradução seria: este é o evangelho que vos foi pregado. O que é que ele está aqui concluindo? O contraste é entre o homem e toda a sua glória, que é passageira, e a palavra de Deus, que é viva e permanece para todo sempre. Então, vocês devem caminhar, purificando a vossa alma em obediência a esta palavra, que é viva e que permanece para todo sempre, e que por isso atentem a este mandamento: amem o seu próximo de maneira profunda e ardente. Não adianta você correr atrás das coisas desse mundo, essas coisas passarão como a erva, mas olhem a grandeza desta palavra que vos foi anunciada e obedeça. Purifiquem as almas de vocês, dia após dia, no processo de santificação, obedecendo esta palavra. E há um dever que esta palavra exige: amem o seu irmão de maneira profunda e de coração. Se você é um eleito de Deus, se você é alguém que diz que tem Cristo em seu coração, e despreza o seu próximo, se no seu coração não há amor pelo seu irmão, se no seu coração, querido, não há nenhum tipo, desse amor aqui descrito, você deve se perguntar se realmente você tem Cristo em seu coração. Porque o amor de Cristo, no qual nós devemos imitar, foi um amor sacrificial, um amor que entregou tudo e não exigiu nada em troca. Sabe como é que é o amor dos cristãos? É assim: olha, eu vou ser teu amigo, eu vou ser teu irmão, eu vou te amar, eu vou caminhar assim, mas em troca eu preciso de todos esses benefícios. E se não há aquela troca, o que é que acontece? Aquele amor então é minado. Que amor que nada! Um amor verdadeiro não exige nada em troca. Um amor verdadeiro é um amor que está disposto a se sacrificar. Eu só vou fazer isso se você fizer isso. Não faça nada, eu vou fazer a minha parte, porque esse é meu dever como um cristão, e que Deus trabalhe na sua vida e no seu coração. Concluímos então, irmãos, esta noite, refletindo sobre esses deveres. Os deveres que nós observamos aqui foram os deveres dos eleitos. Vimos aqui então esta noite 4 deveres, onde depois dele descrever a grandeza da salvação, ele diz: se vocês desfrutam desta salvação, vocês devem viver desta forma. Primeira coisa, vocês devem, colocar a esperança de vocês na graça futura. Ou seja, não importa as circunstâncias que você esteja passando, você deve sempre desfrutar desta herança bendita, esperança bendita, que está reservada para nós crentes, e continuarmos caminhando com perseverança, com fé, a carreira que nos está proposta. A segunda lição que nós vimos, o segundo dever, é que como crentes, nós temos o dever
de sermos santos. Se você é um eleito e você não vive em santidade, você não tem Cristo no seu coração. Mas se você procede de maneira piedosa, você está evidenciando que Cristo realmente lavou o seu coração. Isso é um dever, não é um pedido do nosso Senhor. Terceiro, vivam em temor reverente. O Deus que é Pai também é juiz. E Ele é Pai porque Ele vos resgatou com o precioso sangue do seu Filho. Não foi por meio de coisas corruptíveis, nada que você poderia fazer, mas foi pelo meio do sangue de Cristo, que vocês agora têm fé em Deus e desfrutam de fé e esperança. Sabendo disso, vocês não vão obedecer a Ele e vão continuar vivendo à custa dos seus próprios desejos pecaminosos, em detrimento à vontade do Pai. Isso seria uma grande tolice. Quarto e último lugar, amem uns aos outros, de coração e ardentemente. Assim vocês estarão purificando a alma de vocês, ou seja, no processo de santificação, vocês estarão crescendo espiritualmente, em obediência à palavra, que é viva e eterna. Por isso, a sua prioridade é obedecer à palavra de Deus, e não buscar as coisas do mundo, porque assim como a erva murcha, seca e vai toda a sua glória, assim também será com todos os homens. E então, querido, à luz desses deveres, quando você olha para a sua vida esta noite, você poderia assegurar que você realmente é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Cristo. Se você ainda não desfruta disso na sua vida e no seu coração, a palavra de Deus diz que, crendo no Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, você será salvo. Às vezes as pessoas olham assim e dizem: pastor, a igreja hoje não tem nem visitante, por que o Senhor fala a respeito de Cristo como Salvador e chama as pessoas ao arrependimento? Ah, querido, porque o inferno vai estar carregado de pessoas cheias de sermões. Entendeu o que eu disse? Talvez essa palavra seja para você, que já tem escutado muitos sermões, mas que esta é a noite em que você vai se arrepender dos seus pecados, vai colocar a vida diante de Deus, se arrepender, crer nele como Senhor e Salvador da sua vida e verdadeiramente viver para a sua glória, à luz de todos esses deveres que nós ouvimos. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, e aqui eu concluo, ele diz: cristianismo não é você parar na conversão e no conhecimento de que seus pecados estão perdoados, e então contentar-se com isso pelo resto da vida. Não é assim que muitos fazem? Cristianismo é ingressar e desenvolver-se rumo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Precisamos desenvolver nossas mentes e nossas faculdades, se é que desejamos tomar posse disso. Se nos contentarmos com menos que isso, não passamos de crianças em Cristo e somos indignos deste glorioso Evangelho. Você não viver à luz dos deveres que nós descrevemos esta noite, faz de você uma pessoa indigna do Evangelho de Cristo. Porque se realmente você compreendeu a grandeza do Evangelho, você vai ter
prazer em obedecer a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus requer dos seus eleitos, sabendo que, uma vez regenerados, o processo de santificação se inicia, e até a volta de Cristo, ou até a nossa morte, caminhemos rumo ao padrão estabelecido, que é Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.